tarde, hoje é quinta-feira e hoje é dia de pré-estreia, seu espaço sobre cinema na Web TV do Jornal NH. E hoje a gente vai falar de duas estreias que chegam às telonas. A primeira é a nova adaptação de um livro do John Green, que é o famoso escritor de A Culpa é das Estrelas, que é o filme Cidades de Papel, que chega hoje às telonas. E tem também Meu Passado Me Condena 2, uma comédia brasileira, que é uma sequência, estrelada por Fábio Porchat e Mia Mello. Por isso mesmo, fique ligado, está começando agora o pré-estreia. Cidades de Papel é uma das estreias dessa semana, confira aí. A história é centrada em um jovem garoto e sua enigmática vizinha e colega de escola. Ele nutre uma paixão platônica por ela e não pensa duas vezes quando a menina invade o seu quarto, propondo a ele que participe de um engendroso plano de vingança. Mas, depois da noite de aventura, a garota desaparece, mas não sem deixar pistas sobre o seu paradeiro. Pois é, e depois daquele sucesso absurdo que foi Culpa das Estrelas no ano passado, o John Green volta com uma história um pouco não tão centrada, vamos dizer assim, no universo feminino, né? É uma história que fala sobre um garoto e uma garota, mas do ponto de vista dessa vez de um garoto, né? Não é sobre o ponto de vista da garota como foi o Culpa das Estrelas, né? A grande sacada do filme é que o que ele está sendo muito elogiado por isso, é que ele está tendo uma boa recepção por ser um road trip, aqueles filmes de viagem que o pessoal aprende a se conhecer melhor naquelas viagens que eles fazem ao redor dos Estados Unidos, enfim, só que focado bastante na questão da amizade, né? Tem um pouco de romance, mas o foco não é o romance, o foco é sim a questão das amizades que você desenvolve e a importância dessas pessoas que se mantêm do seu lado apesar das dificuldades. Por isso mesmo é um filme que não vai segmentar tanto. Não vai ser aquele filme tipo Culpa das Estrelas que todo mundo vai lá porque sabe que vai chorar no final. Que, né, o protagonista morre no final. Diferente de A Culpa é das Estrelas. Obrigada, Misael, pelo spoiler, pra quem não tinha assistido A Culpa é das Estrelas. Ah, mas agora todo mundo sabe que ela morre no final. Quem não sabia que isso ia acontecer. Bom, diferente de A Culpa é das Estrelas, enfim, que o filme é bem fiel ao livro, a história é muito bem encenada ali. No Cidades de Papel, o próprio John Green afirmou que tem mudança de rumo aí nos roteiros, para a história poder fechar melhor no cinema. Tem um personagem que tem um desfecho diferente do que acontece no livro, enfim. Vai surpreender quem lê o livro. Exatamente, quem lê o livro tá esperando a mesma coisa que aconteceu com A Culpa das Estrelas, que era exatamente bem fiel, vai ter essa surpresa aí no Cidades de Papel, que é mais um ponto pro pessoal querer assistir o filme e poder conferir qual é essa mudança realmente. Tem outras cenas também que foram adicionadas, que o próprio John Green comentou. Ele teve umas 2 semanas, acho que semana passada ele teve aqui no Brasil com o Nat Wolff, que é o protagonista do filme, justamente para fazer toda essa divulgação. E ele disse também que tem algumas cenas que foram inseridas que ele gostaria que estivessem no livro de tão boas que ficaram. Então, vale a pena realmente conferir esse filme e o livro também, claro. E é legal ver que o John Green, que é o autor do livro, saiu pra divulgar o filme. De tanto que ele gostou. Ele tava trabalhando como produtor executivo do filme também, então tu tem a certeza de que a história não sai tanto, exatamente, ela não sai tanto do que deveria. Legal. Bom, e quem quiser assistir esse filme vai estar em cartaz em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas e também em Porto Alegre. Bastante opção aí pra quem quiser ver, né? Exatamente, e quem também chega aos cinemas hoje é a comédia brasileira Meu Passado Me Condena 2. Confira. A vida de casado dos apaixonados Fábio e Mia cai na rotina quando as diferenças, que não são poucas, precisam ser enfrentadas. Após Fábio esquecer o 3º aniversário de casamento, Mia decide pedir um tempo. É nesse momento que o avô de Fábio, que mora em Portugal, o comunica de que ficou viúvo. E Fábio enxerga nessa viagem para o funeral uma oportunidade de tentar salvar o seu casamento. Pois é, aí tem é engraçado porque essa sinopse do filme lembra um pouco o filme Tudo Sobre Minha Mãe, do Pedro Almodóvar, que eles têm que, após a morte de um personagem, eles acabam se voltando então para, no período de luto, tentar se reconstruir assim a sua vida. Não é a mesma coisa, é bem diferente, né? Porque é o Fábio Porchat e a Mia Mello, né? Então não dá pra levar muito sério. E a comédia brasileira, novamente, com esses seus produtos que dá pra se diferenciar um pouco, porque o Fábio Porchat é um cara diferenciado. A Mia Mello também, que agora tava... recentemente você pode ver ela no Divertidamente, ela é uma das dubladoras do filme, tá muito bem como dubladora do filme. Consegue dar uma diferenciada, não é o Leandro Hassum do cinema brasileiro, ele não é o Adam Sandler do cinema brasileiro, quem né? tá esperando uma comédia legal, assim, é um filme leve também, não é aquela coisa que o cinema brasileiro tem tanto, assim, na questão do sexo, do escroto, não tem tanto isso, o filme é mais tranquilo, mas também não é aquela coisa
coisa escrachada, tipo Zorra Total de antigamente, que agora tá dando uma mudada. Mudou um pouquinho. Mas é um humor mais legal, é meio que um humor porta dos fundos, assim, com umas sacadas que são legais, que as mesmas sacadas que estão no primeiro filme, elas também tem no segundo, assim, dá pra te ver até pelo trailer, as piadinhas, enfim. É um filme leve, um filme divertido, vale a pena conferir, porque como o Misael falou, o Fábio e a Mia são muito engraçados, então só não vai com grande expectativa não, porque é comédia brasileira da Globo Filmes, que você sabe que tipo de filme é quando você tá comprando seu ingresso. Vai assistir de boa, assim. Ou fica em casa vendo Porta dos Fundos de graça mesmo, porque daí é a mesma coisa, até um pouquinho melhor. Vai assistir, o Misael querendo derrubar a indústria cinematográfica. Brasileira. Tá louco. Tá certo. Bom, esse foi o quem quiser conferir o filme pode assistir em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas e Porto Alegre. Todos os cinemas aí da região dá pra conferir. É isso aí. E esse foi o pré-estreia, a gente volta na próxima quinta-feira com todos os detalhes sobre os lançamentos da semana nos cinemas da região. E tem o Homem-Formiga, né? Exatamente. Que estreia, nova estreia da Marvel nos semana. cinemas, uma das grandes estreias do ano também. Até mais! Até!